contagem às mortes pela doença do coronavírus de 2019 no mundo mantém a tendência de queda há 5 semanas desde o fim de agosto, de acordo com o último boletim epidemiológico da Organização Mundial da Saúde. Na semana passada foram registradas pouco mais de 3 milhões e 100 mil novas infecções, 9% a menos do que na semana anterior, e pouco mais de 54 mil mortes. O contágio recuou em todas as regiões do planeta, menos na Europa, onde a situação ficou estável. A queda no número de casos novos foi maior na África, 53%, seguida pelo Mediterrâneo Oriental, com 21%, o Sudeste da Ásia, com 19%, o Oeste do Oceano Pacífico, que inclui o Leste da Ásia e a Oceania, com 12%, e a América também com 12%. Na América, foram um pouco mais de 1 milhão e 100 mil casos novos na semana passada. As mortes caíram mais de 10% em todas as regiões, menos na América e na Europa, onde ficaram estáveis. Na América, em pouco mais de 24 mil mortes na semana. A maior redução do número de mortes foi na África, 25%, seguida pelo Sudeste Asiático, com 18%. Quase um terço dos países da África cumpriram a meta da Organização Mundial da Saúde de dar pelo menos a primeira dose a 10% da população até o fim de setembro. Uma boa notícia. Com mais de 100 mil casos novos e 800 mortes por dia, 1.800 mortes por dia em média, nos Estados Unidos, a revista The Atlantic se pergunta em que o país continua errando e cita 4 erros. Os norte-americanos ainda usam máscaras de pano, aliás, como a maioria dos brasileiros, quando na Europa, em países como a França, a Alemanha e a Áustria, as pessoas passaram a usar máscaras cirúrgicas. Um estudo feito em Bangladesh indica que máscaras cirúrgicas dão mais de 2 vezes mais proteção do que máscaras de pano. Segundo erro, os Estados Unidos ainda prestam muito pouca atenção na ventilação dos espaços fechados. Ninguém toma água contaminada, mas muita gente está respirando ar viciado. Terceiro erro, as vacinas são até agora o principal instrumento para combater a pandemia, servem para prevenir casos graves e mortes, mas não impedem totalmente a transmissão da doença. Esta é uma guerra contra um inimigo invisível, é preciso usar todas as armas, máscaras eficientes, distanciamento, higienização das mãos e ventilação adequada. As vacinas não garantem imunização total. Quarto erro, se o mundo não conseguiu controlar a onda de contaminação da variante Delta, praticamente uma nova pandemia, certamente não está preparado para a próxima pandemia. Com 85% da população vacinados, Portugal está desmontando a estrutura de vacinação e voltando à vida normal, retirando as restrições. Também, por outro lado, a Rússia, onde só 30% completaram a vacinação, bateu o recorde de mortes pelo 7º dia seguido, desta vez em mais de 890 mortes. A Espanha aprovou a aplicação de uma dose de reforço a partir dos 70 anos e a Noruega a partir de 65 anos. No Reino Unido, reiniciou as aulas no mês passado sem exigir vacinação nem uso obrigatório de máscaras pelos alunos. 180 mil estudantes estavam em isolamento em 30 de setembro porque tinham mantido contato com infectados, um aumento de 78% em 2 semanas. 90% dos 8 milhões e 400 mil estudantes de escolas públicas britânicas estão em aula, enquanto cresce no país o número de casos na faixa de 10 a 19 anos. Antes das férias de verão, as máscaras eram obrigatórias nas escolas da Inglaterra. A Austrália e a Nova Zelândia, que abandonaram a política de erradicação total do vírus, autorizam um aumento da mobilidade dos plenamente vacinados. Mas a Austrália só vai autorizar a entrada de turistas estrangeiros em 2022. A partir de novembro, a Nova Zelândia vai exigir certificado de vacina para a participação de eventos com muita gente, como, por exemplo, festivais de música, mas não para ir a supermercados e centros comerciais. A exigência de certificado de vacina em bares e restaurantes ainda está em estudo. 80% dos neozelandeses de mais de 12 anos tomaram a primeira dose e 48% completaram a vacinação.
O governo impôs um confinamento rigoroso de 7 semanas em Auckland, a maior cidade do país e a mais rica, mas não conseguiu erradicar a variante Delta, por isso abandonou a política de Covid-0. Depois de 1 ano e meio, a Indonésia vai autorizar voos internacionais de companhias aéreas de 5 países para o aeroporto de Bali a partir da próxima semana, mas só para indonésios, estrangeiros residentes do país ou estrangeiros com visto para fazer negócios. Com 143 mil mortes, a Indonésia foi o país mais atingido do Sudeste Asiático e teve um pico de 57 mil casos num dia em julho. A produção industrial brasileira caiu em agosto pelo terceiro mês consecutivo. Só em 2 meses deste ano, janeiro e maio, a indústria cresceu no Brasil. A pandemia desarranjou as cadeias produtivas, além da inflação e da falta de dinheiro do consumidor. A venda de automóveis caiu 20% no Brasil, é o menor nível em 2 décadas no Reino Unido, porque é um problema global. A falta de microchips de computador está travando a produção de veículos, que diminui aqui há 4 meses. Um fabricante europeu anunciou ter recebido encomenda de chips para a produção de 120 milhões de veículos. O algodão está no maior preço em 1 década e o preço do petróleo passou de 82 dólares por barril, o valor mais alto desde 2014, quando chegou a 110 dólares. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.